noite, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu vou fazer perguntas sobre as PPPs renegociadas, digamos assim, e os processos de negociação em que participou, quer enquanto participou e que acompanhou enquanto governante, que mesmo não tendo participado diretamente, porque atribuiu essa tarefa às Estradas de Portugal, mas assume politicamente essa liderança, essa responsabilidade na tutela política do processo, e também em relação à intervenção que teve no quadro do Banco Caixa BI. Eu gostava de primeiro confirmar se em relação à intervenção que teve no âmbito do Caixa BI, aquilo que falou há pouco como banco agente, até para ter em conta uma intervenção anterior, não sua, mas de outra pessoa com responsabilidades ao nível do banco nesses processos, do Grupo Caixa, se essa condição de banco agente conferia ou não a esse banco, em que era diretor, uma posição de responsabilidade e de liderança nos processos de análise e até de negociação em termos de financiamento, porque isto que nos transmitiu foi uma ideia contrária de um entre pares, uma entidade entre 4 ou 5 ou 6, por vezes, que estavam nos consórcios financeiros. Eu gostava que nos esclarecesse essa questão. Já agora, como é que esse consórcio, esse sindicato bancário era constituído? Como é que apareciam essas componentes para criar o coletivo de que fala? Já agora pode citar, mesmo que seja de memória com margem de erro que isso possa trazer, mas pode citar os casos em que o banco que dirigia era o assessor financeiro e de quem? Muito obrigado. Portanto, nesses processos que citou, o Caixa BI foi assessor financeiro das concessionárias e penso, mas poderá corrigir-me, que não será abusivo considerar que uma missão do assessor financeiro era, a esse nível, digamos, otimizar o processo e as suas circunstâncias, aquilo que o senhor costuma designar por captura de valor, num processo negocial que tem aqui, digamos assim, vasos comunicantes. O senhor falou na vantagem para o Estado de ir buscar dinheiro mais barato. O que eu lhe pergunto é se a única missão do assessor financeiro era ir financiar-se e, portanto, ir procurar dinheiro mais barato. Ou não havia aqui, do ponto de vista técnico, até no suporte à negociação com o Estado, outro tipo de funções que significasse capturar valor para a concessionária, evidentemente, à custa da contraparte? Não sei se me faço entender. Mas isso não significa que a assessoria financeira só aparece a jusante da definição da matriz de risco? Inteiramente. Então, quem é que está a assessorar financeiramente o concessionário no processo de definição da matriz de risco antes de aparecer o assessor financeiro? Só para nos ajudar a perceber o processo. Confesso que não sei. Há uma data que... Digo-lhe isto de forma clara. Não sei. Não sei. Ainda dentro dessa matéria da assessoria financeira, há pouco foi falada a questão aquilo que designou cartas de conforto, cartas de consentimento, que procurou aquilo. Até lhe peço que me ajude a retomar a designação que utilizou. Pareceu-me que era cartas de consentimento. Consentimento inteiramente de acordo. Conforto é uma coisa diferente. É carta de consentimento. É consent letter. Carta de consentimento. Que têm sido apontadas e muitas vezes referidas nos debates como os tais contratos paralelos que aparecem depois do contrato de concessão,
Melhor dizendo, no contrato de subconcessão Estradas de Portugal, temos os vários casos que citou também, a Estrada Transmontana, Túnel do Marão, etc, etc. Ora, aquilo que o Tribunal de Contas apontou e de forma crítica nesse pagamento referido de pouco mais de 700 milhões de euros, no quadro dessas ditas cartas de consentimento, a questão que se coloca tem a ver com o contexto em que isso surge. Porque eu lembro-me nessa altura, até não sei se foi nesta sala, aí onde o senhor estava o Dr. Almerindo Marques. E na altura tinha acabado de ser rejeitado pelo Tribunal de Contas, recusado o visto prévio dos contratos. E eu lembro-me de ter perguntado ao Dr. Almerindo Marques se era verdade aquilo que estava a ser noticiado na altura, de que a solução para aquele problema passaria pelo, diria assim, voltar à primeira forma, isto é, antes daquela best and final offer que tinha sido rejeitada por ser superior à versão inicial. Portanto, voltava tudo à primeira forma, fechava-se o contrato assim, e um dia mais tarde havia de aparecer uma alteração contratual que passaria pela criação das condições mais favoráveis, digamos assim, para alguém que dispensaria nessa outra etapa, mais à frente, o visto prévio do Tribunal de Contas. Ou seja, vamos voltar à primeira forma, que depois, quando colocarmos agora aqui aquilo que nos deixam colocar, nessa altura já não temos que pedir visto prévio. E a resposta que tivemos na altura foi muito enigmática. Foi uma coisa, e eu não quero colocar palavras na boca do senhor, mas foi o futuro a Deus pertence, do senhor Almerindo Marques, bem entendido. Ora, é nesse contexto que aparecem, designado por uns cartas de consentimento, designado por outros contratos paralelos. Não vou agora aqui dizer qual é a formação a que eu adiro. A questão que eu coloco é se o banco, se os concessionários, se o Estado, as partes daquele processo, as Estradas de Portugal, estavam ou não perante uma solução de contingência, eu diria premeditada, relativamente a esses contratos de subconcessão, em que agora, olhando retrospectivamente, olhando para aquela época, a resposta que ouvimos nesta reunião da parte do Sr. Dr. Sérgio Monteiro tem uma consonância, é preciso registar, uma consonância significativa com a explicação do Dr. Paulo Campos, em que ambos dizem que não há aqui, primeiro dizem que não há aqui contrato paralelo nenhum, dizem que é tudo com maior transparência e não tem nada de invulgar no processo e que não há nenhum pagamento acima ou para além daquilo que era suposto nos contratos iniciais. Tem a ver com os riscos financeiros que estavam identificados naquela altura. Ora, há uma questão cruzada com esta e que tem a ver depois com as renegociações, e aqui entro na fase em que o senhor agora, como governante, assume a tutela política do setor e acompanha o processo de renegociação. Há uma questão que não é, digamos assim, considerada, que não aparece. É a tal alteração, digamos, estrutural, do ponto de vista do modelo de financiamento, que é passarmos de um modelo de pagamento do Estado às concessionárias em função do volume de tráfego para um modelo de pagamento em função da disponibilidade, em que temos assim pagamentos encargos previsíveis, que é anterior, uma passagem por esse modelo que é anterior à sua tomada de posse. A questão que eu coloco é, na renegociação que é feita sob a sua égide, ou durante a sua governação, esta questão não aparece. O identificar este facto como uma alteração profunda não aparece. E eu quero insistir neste ponto, quer em relação aos contratos de 2010, quer em relação aos contratos
na sua governação, 2012, os processos lançados em 2012, que ainda não estão concluídos inteiramente, ao que me parece, esta realidade parece passar ao lado de toda a discussão. Não será de pôr em causa o próprio modelo de parceria de contratação? Porquê é que isto não aparece? Porquê é que isto não apareceu? É uma questão que eu gostaria de deixar ficando por aqui. Muito obrigado. Presidente, eu queria contribuir para resolver aqui um equívoco, pelo menos um equívoco aparente, é que há aqui uma celeuma entre PSD e PS numa matéria em que, na verdade, me parece que há uma consonância muito grande entre o Dr. Sérgio Monteiro, que, na experiência que tinha na altura no Banco Financiador, vem dizer uma coisa que é exatamente a mesma coisa que nos disse o Dr. Paulo Campos, que na altura era Secretário de Estado, relativamente à validade do processo e da sua correção. E, portanto, há aqui uma consonância que é impossível de disfarçar, por mais exuberantes que sejam as intervenções. Eu queria chamar a atenção para outra situação que tem a ver com a orientação política, o mandato político de tutela e o mandato de gestão das Estradas de Portugal, que, sendo uma SA, não é propriamente uma SA qualquer, não é uma empresa qualquer. E eu queria lhe perguntar qual é essa esfera de autonomia que coloca a opção dos gestores das Estradas de Portugal pagar ou não pagar às subconcessionárias essas centenas de milhões de euros que estão em causa e que há pouco se mencionou. Eu queria só que nos ajudasse a perceber melhor o ponto. Colocar a questão sobre as renegociações de 2012 dos contratos de subconcessão. O senhor disse, e eu compreendo, que tenha dito que atuar sobre os encargos brutos é mais seguro. E isso é uma variável mais defensável relativamente à evolução dos processos. O problema é que isso é trabalhar no mesmo modelo, não é equacionar as transformações de modelo ou questionar o modelo. É procurar defender o modelo. E esse modelo é altamente discutível, em particular no contexto em que Portugal se lançou e que o mundo se lançou desde 2008. Ou seja, já era altamente previsível que corresse mal este modelo a partir de 2006, 2007. A questão é tentar dar sustentabilidade a um modelo que é, por definição, insustentável, só significa uma coisa. É a mesma coisa que este pacto de agressão com a Troika, o memorando de entendimento que os senhores defendem, que é vamos pagando, vamos gastando, vamos matando, até chegar à conclusão que afinal não se consegue pagar. Ou seja, este modelo tem que ser questionado, tem que ser posto em causa. Os senhores estão a tentar defendê-lo. Este modelo de financiamento, este modelo de reduzir encargos brutos, que na prática, e para nós sabermos todos do que estamos a falar, significa cortar investimento, é não fazer coisas. Há uma coisa que é uma verdade insofismável. A obra mais barata é aquela que não se faz. Isso estou de acordo. O problema aqui é fazer um IP8 ou não o fazer. E dizer, então, daqui para Sines, para Ferreira, não se faz a obra. Não há IP8. Cortamos encargos brutos. Mas é assim que se resolve o problema? Porque se chegarmos à conclusão, e é verificável, e estou a terminar, Sr. Presidente, e é verificável, e peço-lhe que reconheça isto, ou que dê esse testemunho, é que enquanto Secretário de Estado tinha conhecimento durante meses a fio que as obras estavam paradas por falta de financiamento, por falta de investimento, muito antes de se começar a tratar da alteração do objeto do contrato. E, portanto, o problema que se coloca aqui é que os concessionários privados não arranjavam maneira de fazer a obra que tinham contratada. E o Estado disse, já não tem que fazer a obra, e depois veio o Governo dizer, poupamos imenso dinheiro.
poupou-se imenso dinheiro de um modelo que estava errado, de contratos que não eram aceitáveis. E desse ponto de vista, eu recordo uma frase que o senhor disse muitas vezes em relação às concessionárias, que é: este governo não arranja contratos. Ora, o que eu lhe pergunto é que o senhor e a sua circunstância, que o torna muito prudente em relação aos contratos e aos modelos de financiamento para este tipo de coisas, onde é que estava a sua circunstância no dia em que mandou retirar os subsídios de férias e de Natal às empresas que tutela, aos trabalhadores das empresas, e os contratos que rasga diariamente, peço desculpa, na prática, quando os trabalhadores que tinham direitos adquiridos, de repente, afinal, verificam que têm o contrato rasgado? O que eu lhe pergunto, e isto é uma matéria eminentemente de opção política, não de circunstância, é afinal o que é feito dessa circunstância quando se trata de dar como inatacável e incontornável uma obrigação que nós devemos questionar. O Sr. Deputado duplicou o tempo. Muito obrigado. Essa obrigação que devemos questionar em relação aos concessionários.